Fala galera, beleza? Olha só quem temos aqui, presença ilustre. Fala pessoal, professor aqui na área, tudo bem? Vamos resolver agora uma questão do INE, tá? Uma questão que parece simples, mas se você pegar a saída errada, dá um trabalho absurdo para você. E como normalmente você não acha essas resoluções na internet, como a gente sempre fica se mandando ali exercícios resolvendo, a gente achou bem interessante trazer essa resolução para você aí, não é isso? Beleza, bora pra cima. Então bora lá, resolva a equação raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 5 menos x é igual a x, sabendo-se que x é positivo maior do que zero, tá bom? Então, talvez o pulo do gato da questão seria exatamente essa aqui, ó. Você pegar essa raiz aqui dentro todinha e chamar de y, como se fosse uma mudança de variável que você vai ter. Então, olha só. Então, a ideia seria essa daqui, ó. Então, você vai pegar y e vai chamar de raiz quadrada de 5 menos x para você. Tudo bem? Então, tudo isso daqui, ó, nós iremos chamar de y, tá? Então, para fazer essa substituição. Então, vou colocar aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 5 menos... Quanto é que vale raiz quadrada de 5 menos x? Aqui nós chamamos de y e isso tudo é igual a x. Repara que já deu uma simplificada legal. Nessa parte, eu acredito que o aluno, de maneira geral, não tenha dificuldade, né? Que seria tirar essa raiz aqui. Passa a raiz como quadrado, de maneira geral, você eleva ambos os lados ao quadrado aqui para você, tá? Cortaria a raiz com um quadradozinho aqui, ficaria 5 menos y, que é igual a x elevado ao quadrado, tá bom? Bora pegar essa mudança de variável que a gente fez aqui e fazer a mesma coisa, ó. Elevar ambos ao quadrado aqui, tá bom? Então, aqui vai ficar y ao quadrado é igual, corta aqui para você, vai ficar 5 menos x aqui para você, tá? E aí, repara que você tem duas equações aqui bem legais. Então, você tem duas equações e duas letras, duas incógnitas. Então, a saída naturalmente seria por sistema, né? Então, a gente pode montar o sistema de acordo com essas duas equações que nós temos aqui. Então, por exemplo, aqui vai ficar, ó, só vou trocar o lado da igualdade, mas não faz diferença nenhuma, tá? Então, aqui, ó, vou colocar do mesmo jeito, tanto faz. Y ao quadrado é igual a 5 menos x aqui para você e aqui o x quadrado, tá? X quadrado é igual a 5 menos y para você, tá bom? Aí, olha só, você tem esse sistema que você pode resolver de várias formas e agora aqui vai dar uma saída muito legal e fazer produtos notáveis aqui com você, que é exatamente a saída bem interessante, vai fazer uns comentários legais aqui também. Olha lá. E aproveitando aí o que o professor falou, para o aluno que já viu essa questão, percebe que o principal problema dela é quando a gente tenta iniciar a resolver essa parte da raiz quadrada e por ter uma raiz dentro da outra, acaba gerando uma de quarto grau. Então essa solução meio que transforma aquele teu problema de quarto grau em 2 de segundo grau. E como a gente sabe, um problema de segundo grau já não tem mais tanto mistério a ser resolvido. Não é tão fácil, é verdade, mas já é um pouco mais tranquilo do que um de quarto grau, beleza? Então a saída para esse problema é a seguinte. Eu vou aproveitar essa estrutura de sistema que o Alan colocou aqui para a gente, vou continuar daqui e eu vou efetuar uma subtração entre essas duas equações. Quando eu fizer y² menos x², eu vou armazenar aqui ao lado, y² menos x², até aqui tudo bem. Perceba que o 5 vai embora, porque vai ficar 5 menos 5, vai dar 0. Só toma cuidado com o sinal do y. Na primeira equação eu tenho menos x e na segunda eu tenho menos y. Ao subtrair menos y, acontece um jogo de sinal, vai ficar menos y, que resulta no mais y. Beleza? Até aqui tudo bem? Acredito que sim. Cuidado agora, porque a gente vai ter que relembrar lá do nosso nono ano, né, uma propriedade bem específica de produtos notáveis. Eu tenho que a diferença de dois quadrados, ela sempre poderá ser reescrita como o produto da soma pela diferença, né? Posso escrever isso aqui dessa forma, y mais x vezes y menos x. Tá
bom? São sinônimos matemáticos, digamos assim, são equivalentes, né? Escrever desse jeito, dessa expressão aqui, y² menos x², é a mesma coisa que produto da soma pela diferença. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar menos em evidência, será que dá para enxergar? Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Acho que fica legal. Fica legal, mas eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou colocar menos em evidência, mas antes de fazer isso, eu vou só reordenar esses dois elementos do outro lado da igualdade. Em vez de colocar menos x mais y, eu vou colocar assim, ó, y menos x. Beleza? Tudo bem? Espero que esteja acompanhando. Eu vou passar esses dois elementos para o outro lado, tá bom? Quando eu passar para o outro lado, apenas a título didático, eu sei que eu tenho que trocar o sinal de cada um. Eu sei disso. Vai ficar menos y e mais x. Mas eu gostaria só que para efeito didático vocês imaginassem que esse cara é um termo só. Esse y é um termo só. Y menos x é um termo só. Quando eu passo para o outro lado, ele vem assim, ó, menos y menos x. Beleza? Já economiza um pouco de raciocínio, de tempo, porque você não vai ter que colocar em evidência depois o sinal, tá? Então eu peguei esse termo inteiro, que era y menos x, e passei negativo para o outro lado. Então ficou menos o termo inteiro, que é y menos x. Perceba que eu posso colocar isso em evidência, porque eu tenho um fator comum, né? Então eu vou marcar aqui embaixo qual é o fator comum que eu vou colocar em evidência, que é o y menos x. Eu vou até pedir uma ajuda aqui para o Alan. Alan, como é que eu faço para trocar a cor do pincel? Muito tecnológico aqui, Não. gente. Colocar aqui. Ainda vou. Só para ficar mais bonitinho aqui, né? Pronto, essa equaçãozinha todinha aqui. Bora fazer o seguinte, só vou te ajudar rapidinho aqui, vou recopiar aqui só para... Beleza. Y mais x, que também não está muito bonito não, mais y menos x, olha esse x horrível, menos y menos x, que é igual a zero. Pronto, a gente jogou essa equação aqui para cima e ficar... Beleza. Fica melhor para continuar agora. Melhor para continuar. Obrigado, Alan. E aí, só ver o cursor, pronto. Eu vou pegar e vou colocar y menos x em evidência. Vai ficar assim, ó, y menos x. Da primeira parte, percebe que eu coloquei esse y menos x em evidência e vai ficar só o y mais x. Eu vou colocar o colchete para diferenciar. Então, da primeira parte sobrou o y mais x. Beleza? Da segunda parte, quando eu coloco esse termo em evidência, tem só um menos aqui, mas lembra que é o menos 1 que está multiplicando aqui, meio que invisível, né? Então vai sobrar o menos 1 aqui. Fecha o colchete, tudo isso é igual a zero. Filhão, chegou aqui, tá de cara para o gol, já está quase terminando a questão, né? E você tem a seguinte conclusão. Quando você tem uma equação desse tipo, que é mais comum em provas militares ou provas onde a matemática ela é mais exigida, pode parecer ruim, mas não é, porque você tem um produto que dá zero. E aí você tem que pensar, quando é que um produto dá zero? O produto de dois fatores, ele só dá zero. As únicas possibilidades são quando os termos são zero, né? Então, ou o primeiro termo é zero, ou o segundo termo é zero. Então, para isso, a gente consegue deduzir daqui que se você tem uma multiplicação de dois fatores e o resultado está dando zero, ou y menos x é igual a zero, isso é uma possibilidade, ou y mais x menos 1 igual a zero. Daí, você tem duas relações. A primeira é que y é igual a x. E a segunda, eu vou colocar da seguinte forma, que y é igual a 1 menos x. Beleza? Você vai ter essas duas possibilidades. Tá, professor, e agora? Agora o problema literalmente acabou, porque você vai substituir essas duas possibilidades, tudo bem? Aonde? Aonde você quiser, desde que seja no início da questão, naquele momento onde a gente fez a substituição de variável. Eu vou fazer assim, ó, eu vou dividir aqui só para ficar um pouco mais fácil de enxergar, mas eu vou utilizar essa parte bem aqui, ó. Lembra lá no início que a gente chamou de y igual a raiz de 5 menos x? Isso, que é o pulo do gato. Que era o pulo do gato. Então, eu vou fazer a primeira saída, tá? A primeira parte é quando y é igual a x, beleza? Então, quando y é igual a x, a equação que nós temos é essa bem aqui, ó. X
é igual a raiz de 5 menos x. Nós podemos elevar ao quadrado, vai ficar x quadrado é igual a 5 menos x. Tudo bem? Passa o x para o outro lado somando e o 5 subtraindo, vai ficar mais x menos 5. Daqui eu tenho certeza que vocês conseguem resolver. Isso daqui é um Bhaskara tranquilo, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 4a. Aliás, sobre 2a, perdão. A gente estava fazendo questões de vértices. Exato. E aí, assim, filho, o que a gente vai descobrir? Lá no Bhaskara, quando você fizer, você vai ter duas possibilidades. Só que lembra que na questão está te pedindo a positiva. Então vai ficar mais ou menos assim seu Bhaskara finalizado. Menos 1, mais ou menos, raiz de 21 sobre 2a. Dessas duas, aqui é positiva, é a primeira, né? Então vai ficar assim, ó, menos 1 mais raiz de 21 sobre 2. Então essa é a primeira resposta. E a negativa não considera, porque a questão pediu para considerar só a positiva. Tudo bem? Essa foi a primeira. Para fazer a segunda saída é assumindo aquele outro resultado. A segunda possibilidade é quando o y é igual a 1 menos x. Isso é outra possibilidade. Então vai ficar assim, 1 menos x, coloquei lá no lugar do y, né? 1 menos x é igual a raiz de 5 menos x. Eleva ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, no lado esquerdo. 5 menos x. Perfeito. Organizando isso, vai ficar 1 menos 2x mais x quadrado é igual a 5 menos x. Tudo bem? Passa o x somando, né, e o 5 subtraindo. No frigir dos ovos, a gente vai ter essa conta bem aqui como resultado. X quadrado menos x menos 4 igual a 0. Da mesma forma que a anterior teria duas respostas, essa aqui também tem duas respostas, porque é uma equação de segundo grau. E a resposta vai ficar menos 1, mais ou menos, mais 1, mais ou menos, raiz de 17, sobre 2a. Que no caso seria esse 1 bem aqui, ó, 2a. Pega o sinal positivo, tá bom? Vai ficar mais 1, mais raiz de 17. Opa, como é que faz? Não, coloca aqui no cantinho. No cantinho aí, aqui. Clica aí. Prendendo, borracha. Olha lá. Pressão. Foi. Aí, agora. Caneta. Vamos nessa. Aqui vai ficar mais 1, mais raiz de 17. Olha aí, melhor que eu. Sobre 2. Então, perceba, tá? Pô, professor, essa resolução ficou grande, tá? Mas bora contextualizar. Essa prova, que é a prova do IME, é do Instituto Militar de Engenharia. Das provas que a gente tem para ensino médio, eu acredito que ela seja, ainda hoje, a prova mais difícil que a gente tem. E trabalhosa. Na América Latina, né? Então, para uma questão de IME, a questão ela tá super tranquila. A saída ficou super encurtada e com uma matemática que não é perto do que ela poderia ser, né? Com certeza. E uma matemática que a gente aprende no 9º ano. Exatamente. Fácil de ver? Não, mas com a condução correta a gente consegue. Inclusive essa relação de zero aqui que a gente utilizou, né, do produto C0, cai no Enem também. Exato. Né? Você usa isso daí, tá? O próprio Bhaskara cai no Enem, né? Aí, muito. E bastante. Às vezes o cara vem com um monte de papagaiada. Meu irmão, Bhaskara sempre vai resolver o teu problema, tá? Manda o cara fazer essa questão com papagaiada, não rola, tá bom? Beleza? Que é matemática na veia. Aí, qualquer coisa a gente vai trazer umas atrocidades que vem mais a gente ficar resolvendo por aqui também, tá? Valeu. Forte abraço aí, pessoal. Tamo junto. Qualquer coisa. Coloca aí se gostou também. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.